Olá, como é que vocês estão? Essas cenas agora do início do vídeo são do sábado, que eu saí com a minha família para almoçar, depois a gente pegou sobremesa. Isso é tudo na mesma rua, em Porto Alegre. Eu tenho John Lucas Afra, meus pais estão ali dentro. E depois a gente deu uma passada na livraria, que é a Pocket Store. Tava lá com a minha irmã. A gente olhou vários livrinhos, inclusive eu encontrei por lá vários da Editora 34 e a tradução do Leonardo Antunes da Ilíada, que tá maravilhosa essa tradução. Acabei de chegar em casa e agora a ideia é pegar esses livros, mas eu quero primeiro terminar o Quiçá, que é o livro que eu tava lendo ontem de noite. Tá aqui o Lápis da Companhia das Letras, que eu amei, que é o que eu tô usando agora. E o livro que eu quero terminar hoje. Hoje é sábado, eu tive aula de italiano de manhã e almocei fora, tava fora até agora, e tá na hora de pegar o livrinho. Acabei de terminar de ler Quiçá, da Luisa Geisler, não sei como é que fala sobre o nome dela. Eu gostei bastante, e esse livro, inclusive, recebeu o prêmio Sesc de Literatura, foi o romance vencedor, e eu já tinha falado, né, que aqui a gente tem uma mistura, assim, de espaço-tempo. É bem interessante, assim, os capítulos, eles vão variando entre um momento no futuro, que é o jantar de família do Natal, e momentos passado, presente, enfim, futuro. Tem os capítulos bem diferentes, assim, que até agora eu não entendi bem o que eram, porque era como se fosse outra história, outra narrativa, mas podia ser sobre qualquer pessoa, tipo, tinha relação com o que estava sendo dito. Mas enfim, achei bem diferente, bem legal, fluiu muito rápido, muito bem. Eu gostei muito de ler, recomendo. E eu queria ler aqui uma frase que eu gostei muito, que é uma parte em que a protagonista, que é a Clarissa, ela tava pensando assim, tava vendo os pais dela agirem de um jeito que ela nunca tinha visto, assim, eles estavam fazendo piadas, rindo alto, falando umas coisas que ela nunca tinha ouvido eles falarem, e ela começa a estranhar, né? E é narrado em terceira pessoa, tá? Então, isso aqui não é a cabeça dela, mas a gente tá seguindo uma linha de pensamento da Clarissa, né? Aí diz assim: Clarice enxergava a outra mãe em Lorena. Sua mãe não contava piadas, sua mãe não ria assim. É engraçado, não irônico, como as pessoas cristalizam as facetas de quem conhecem e proíbem outros lados de aflorarem a percepção. Começam a inclusive criar expectativas e sobem à arrogância de dizer que conhecem e entendem outros seres humanos. É exatamente isso, cara. A gente faz muito isso e a gente nem conhece bem a nós mesmos, né? Mas a gente tem as expectativas sobre os outros com base no que a gente conhece. Enfim, achei muito legal aqui sobre uma relação conturbada, assim, com os pais, porque eles não têm tempo, assim, pra filha. E o primo dela do interior começa a morar com ela por um tempo. Ele tem uns 18 e ela tem uns 11. E ele é um querido, assim, com ela. Eles têm muitos momentos legais. Mas, enfim, não vou falar mais sobre a história, porque... Enfim, prefiro deixar rolar pra quem for ler. E agora, eu tô pensando... Derrubei meus livros. Eu tô pensando... É que assim, eu tô com sono, né? E hoje é sábado. De noite vai vir gente aqui em casa. E eu tô com muito sono, então talvez seja bom eu dormir um pouquinho, porque amanhã eu preciso fazer várias coisas, né? Vou só juntar o que eu derrubei. Mas acho que eu vou buscar uma água e... talvez ler um pouquinho, assim, de alguns dos outros livros que eu tô lendo, pelo menos até pegar no sono. E aí talvez depois eu comece um projeto diferente. E o que eu tô planejando fazer? Eu fui ontem no quarto da minha irmã, já vou botar o take aqui, e pedir pra ela me indicar alguns dos livros preferidos dela, e que ela achasse que eu poderia gostar. Porque a gente tem gostos literários muito diferentes, tá? Então, esses foram os escolhidos. Eu vou botar aqui o momento da gente escolhendo e depois vou mostrar os que eu selecionei mesmo pra trazer pra cá. Manda as indicações. Ah, eu? É. Tu falou a Paciente Silenciosa. Paciente Silenciosa eu gosto bastante. Eu vou deixar assim por enquanto. Tá. Deixa o quarto como está. E esses dois aqui? Eu adoro. É que assim, ó, A Vida Invisível de Audrey LaRue, tipo assim, ó, ele é um livro muito legal, só que ele podia ter, tipo, umas 300 páginas a menos, Eu não entendeu? tenho tempo agora, então tchau. É isso. Tipo, Eu sei que o da Viola Davis tu adora. Eu amo Top Melhores. Biblioteca da Meia-Noite eu adoro também. Tá. Tu nunca leu... Ah, não, Carrie Soulstone vai gostar.
Esse eu já li, eu adorei. O Impulso, ele é meio perturbador, assim, talvez tu goste. Ah, não sei, vou pensar. Mas Em Que Mundo Tu Vive, do José Faleiro, muito foda. Esse aqui. É o mesmo que escreveu Os Supridores. Tá fechado. Tá. Eu ainda não li. É que tem alguns que eu ainda não li que eu acho que tu ia gostar, mas eu Ah, ainda não tem li. um da Agatha Christie que tu falou que eu ia gostar. Não sobrou nenhum. Tá, esse aqui, né? Isso. Tá. O do Rafael Montes, esse, que é muito bom. O Jantar Secreto? Isso. Tá. Não, Uma Mulher no Escuro. Isso. Tá. Escuro. Bell Hooks. Não, exercício. Quarta de Despejo. Eu já li. Eu gosto. Hibisco Roxo, tu também já leu. Já li também. Esse Ponce e a Vicência eu adorei. Sim. Deixa o Quarto Como Está. Tipo, teve uns contos muito legais, outros meio foda-se, assim. Se tu tiver numa vibe bem louca, é legal. Beijo da Parede, do Jefferson Tenório também, mesmo que escreveu. Uma Vez da Pele. Eu gostei bastante, mas eu li faz muito tempo. História da Poligamia, talvez tu goste, mas eu ainda não li pra falar. Ai, tá doendo meu braço. Acho que é isso mesmo. E aqui estão os livros que eu peguei pra realmente tentar ler. Eu acho que eu não vou ler todos, tá? Aliás, isso é uma ideia mais pra esse final de semana. No próximo não vai dar. Então, não sei. Mas, desses aqui, eu posso dizer que esse daqui, que é A Paciência Silenciosa, é o que eu mais tô inclinada a ler. E é só porque agora eu peguei, abri, e aí a frase que tinha de início ali, epígrafe que chama, agora não me lembro. É uma frase do Eurípides, da peça Alceste, que pra quem não sabe tem nesse volume aqui da editora 34, e eu li, acho que 2 anos atrás, ou no ano passado, ou no ano retrasado, acho que foi ano retrasado. E daí eu já fiquei interessante. Os outros que eu peguei aqui da minha irmã, temos um do Rafael Montes. Do Rafael Montes eu só li O Vilarejo, e eu não amei, tá? Não amei. Mas esse aqui é Uma Mulher no Escuro, que eu já vi bastante gente falar bem, apesar dessa capa que eu acho horrorosa. Aí eu também peguei O Beijo na Parede, porque eu amo A Vez da Pele, do Jefferson Tenório. Eu acho que é leitura obrigatória. Isso é bem curtinho, a minha irmã acha que eu vou gostar também. Daí, temos um aqui que, assim, ó, eu nunca tive nenhuma vontade de ler Agatha Christie, mas acho que eu preciso ler pra realmente saber se eu gosto ou não, né? Então, e não sobrou nenhum. É o que eu mais ouço falar bem, que a maioria das pessoas que leu gostou, né? Então, se tem algum que eu acho que eu vou gostar, é esse. E daí eu paro de pensar que eu não vou gostar de Agatha Christie, né? E o último que eu peguei, que eu não sei ainda se eu vou ler, é A Biblioteca da Meia-Noite, porque eu já sei o grande plot, assim, dessa história, e ele não me interessa muito, sabe? E a minha irmã disse que é meio deprê, então, não sei. Talvez eu goste, vai saber, né? Mas é isso que temos, e logo mais vai chegar gente aqui em casa. E os cachorros estão latindo, eu vou parar de falar. Mas eu acho que eu vou começar por esse daqui. E se engatar, engatou. Vamos ver. Sabe quando tu pega um livro e tu fica... Era pra ser. Porque primeiro, o que atrás diz? Uma mistura de suspense hitchcockiano, trama de Agatha Christie e tragédia grega. E tem vários elogios interessantes aqui atrás. Mas assim, ó, além de começar com uma frase do Eurípides, né, de Alceste, o prólogo, que é o Diário de Alicia Berenson, começa no dia 14 de julho. Hoje é dia 13 de julho. E aí, se eu conseguir terminar esse livro amanhã, eu vou terminar no dia que ele começa. Eu adoro essas coincidências, enfim, vou começar a ler. Nel video di oggi parleremo di un argomento un po' avanzato, il congiuntivo. Deixa eu contar uma pra vocês. Ontem eu meio que lutei contra o sono, assim, e acabei indo dormir pela meia-noite. E eu fui lá e colei um monte de adesivos que eu tinha guardado, tipo, da minha infância, sabe? E outros que vieram, tipo assim, colei um monte de adesivo, me deu vontade, tipo, eu tinha guardado há muitos anos os adesivos, eu senti que eu precisava muito escrever, colocar pra fora, e me deu vontade de ter, tipo, vários cadernos, um pra cada coisa, porque eu fazia, tipo, bullet journal na época da quarentena, e inclusive tem um vídeo aqui no meu canal que eu mostrei, tipo, eu fiz um tour pelos meus caderninhos e coisas, tipo assim, eu tinha adesivos do álbum da Puka, e, meu Deus, uns de cachorro, gente, sério, me deu um negócio, e eu fiquei tipo, cara, por que eu tô guardando isso tudo, sabe? E eu achei que a cola não tava mais funcionando bem, daí, tipo, eu só colei as coisas.
E, tipo, eu fazia, assim, de colar os lugares que eu ia. Eu gosto muito de fazer isso, inclusive, enfim, colei uns cachorros no meio, muito engraçado. Não sei por que eu fiz isso. Mas eu tava sentindo que eu precisava fazer colagem, sabe? Eu tava com muita preguiça de cortar revistas. Então eu peguei o que já era adesivo. E, tipo assim, foi bem divertido, mas saí colando um monte de adesivo em vários caderninhos meus. E escrevendo, assim, na volta da maioria. E... enfim. Mas eu também li Os Irmãos Karamazov. Cheguei na parte... acho que é na parte 3. Os Lascivos. E também assisti um pouquinho de uma aula de italiano. Umas aulas de italiano no YouTube sobre o conjuntivo. Porque a gente tá vendo na aula e eu tô meio perdida, assim. Eu preciso estudar um pouquinho mais. Daí eu botei pra ver a aula. Mas hoje o meu objetivo é conseguir definir meu tema do trabalho de História da Arte, né? Que eu mencionei no vídeo passado. E como eu preciso escolher um tema do Renascimento que se repita no Barroco, pra comparar os dois tipos de representação desses dois momentos diferentes, eu pensei em pegar os meus livros de arte e abrir na parte sobre o Barroco pra ver se vem alguma inspiração, assim. Porque o tema que eu tinha pensado, eu não encontrei com certeza de que era o que eu queria. Tipo, eu encontrei uma obra que poderia ser a representação do que eu sabia que tinha no Renascimento, só que não era uma certeza. Tipo, o que eu li sobre dizia que podia ser tanto isso quanto aquilo. Enfim, então vamos olhar aqui os livros de História da Arte, ver se eu encontro alguma coisa. Quero mostrar pra vocês uma coisa que a minha professora de História da Arte nos apontou, que se eu já tinha visto isso, eu tinha esquecido. O que acontece? Aqui a gente tem o Nascimento de Vênus, né? Uma pintura do Botticelli, Renascimento italiano. Temos aqui a Vênus. E assim, o que ela tá tapando aqui, né? Tem essa questão da mão na frente dali. E nas mãos dessa figura que vem cobrir ela, olha o que tem ali. Gente, olha isso. Vocês estão entendendo? Olha ali. Gente, sério, isso aqui é absurdo. E olha os detalhes. Muito lindo, muito lindo. Ai, sabe? Eu arrepio toda. O que eu tava mostrando pra vocês era esse livro aqui, tá? Eu comprei usado. E ele é um livro caro. Pra quem não conhece, é um básico, assim, da história da arte. Mas já é um livro mais antigo, né? Inclusive tem um vídeo no YouTube, que eu acho que é do canal Arte e Educação, que ele resumiu o que tem nesse livro aqui. Óbvio que não substitui a leitura, né? Mas é um clássico, assim, da história da arte. E é belíssimo, né? Fala sério. Ai, coisa linda. Acabei de chegar do trabalho, hoje é segunda-feira, e só pra atualizar, né, no domingo eu acabei não lendo mais, eu acho que eu só fiquei trabalhando, de noite eu trabalhei um pouco pra empresa que eu trabalho fora do meu trabalho do dia inteiro, então nos finais de semana é quando dá pra fazer alguma coisa, e
E daí eu não li mais, né? E hoje eu não treinei às 6 da manhã pra não ir com o cabelo molhado pro trabalho. Só que agora eu tenho que ir. E a gente vai treinar, eu e minha irmã, às 7 da noite. E a gente odeia treinar de noite, sério. Mas vamos ver se vai render. E eu vou ter que tomar creatina hoje. E creatina é a única coisa que eu tomo, assim, de vez em quando eu tomo whey, mas é mais pela proteína, porque eu sou vegetariana já há quase 10 anos. E daí facilita um pouco, assim, se eu boto em cima da banana, alguma coisa assim, num lanche, daí já vai mais proteína, né? Mas a creatina, tipo, eu pesquisei muito antes de começar a tomar, eu pesquisei em sites acadêmicos, tipo, olhei no Cielo, no Lume da URGS, eu procurei trabalhos acadêmicos de pessoas da educação física e da biologia, ou da medicina que tivessem estudado, né, tipo assim, efeitos, como é que funciona, benefícios e desvantagens, o que pode acontecer. E daí eu li bastante e fiquei, tá, vou tentar tomar. E o ano todo passado eu tomei praticamente e eu percebi que realmente me ajudou no sentido de que eu aumentei todos os meus pesos. Tipo, tudo que eu levantava de peso na academia, eu passei a levantar mais peso ainda. Tipo, eu fiquei mais forte. E eu sei que, né, tipo, a creatina não te dá mais força, entendeu? Mas ela ajuda as células. Aí vocês pesquisem artigos, porque eu não sei explicar. Mas é comprovado que funciona. E o máximo que pode acontecer é que não funcione muito bem contigo. E alguns efeitos colaterais são inchaço. Eu não me senti inchada, então continuei tomando. Mas tem alguns outros efeitos, enfim, eu não senti nada disso. E pra mim deu super certo, assim. E daí eu tinha parado de tomar porque eu fiz a cirurgia, né, esse ano. E aí agora eu vou voltar a tomar. E daí eu aviso você se eu aumentei mais peso ou não, porque agora eu tô recém voltando, né? Então é normal que eu aumentasse peso de qualquer maneira. Ontem eu sequei o cabelo com secador antes de dormir, desde nesse estado. Mas agora é terça de noite e eu tava revendo o que eu gravei ontem de noite de update e eu me dei conta que eu não falei do mais importante que eu fiz no domingo, que foi que eu finalmente consegui definir o tema pro meu trabalho final de História da Arte. E eu não sei se eu já conto agora. Talvez eu espere eu conseguir fazer mais um pouquinho, depois eu conto. Mas eu finalmente escolhi uma temática, assim, específica, e daí eu vou analisar uma imagem do Renascimento e uma do Barroco. Então eu consegui fazer isso naquele momento que eu separei todos os meus livros, e foi por causa de uma das imagens que eu marquei, uma daquelas pinturas, foi a que eu escolhi, e daí eu consegui achar uma correspondente no outro movimento. Então, deu tudo certo, eu consegui. Ontem foi aquele dia que foi corrido, porque eu trabalhei presencial, e de noite treinei, então não fiz nada, não li, não estudei. E agora, eu tenho outra coisa em andamento, que eu também não quero falar até terminar, porque não sei se vai rolar ou não, então eu não quero expectativa. Então, assim, vou deixar no suspense. E, enfim, vou trabalhar nisso agora, que é um foco por fora, assim, do trabalho. Tem mais a ver com vida acadêmica. Ai, tô com algumas ideias e, tipo assim, eu só tenho hoje pra fazer isso. Hoje é terça, né? Amanhã de noite eu tenho aula de francês, no outro dia eu tenho aula de história da arte, no outro dia tem a defesa da dissertação do meu namorado maravilhoso, então eu vou encontrar ele de noite, direto depois do trabalho. Sábado eu tenho aula de francês, tem compromisso sábado de tarde, tem compromisso domingo, e segunda eu começo tudo de novo, enfim. Então, é agora que eu posso focar, e durante as noites de segunda e terça da semana que vem, e talvez no domingo de noite, né? Então, assim, eu vou priorizar essa coisa que eu quero fazer, porque eu já fiz as maiores obrigações, assim, que eu tinha na lista. Depois eu tenho que continuar o trabalho de História da Arte, né? Obviamente, tem que começar, de fato, a descrever as imagens e fazer as análises, comparações. Eu tenho que ler mais sobre metodologia, que eu não sei muito. E é isso, né? Me desejo boa sorte. Hoje é quarta, acabou de terminar meu expediente aqui de trabalho e eu ia ter francês, mas a professora tava mal, tadinha, daí a gente vai adiar essa aula. E eu só ia contar que ontem eu tinha dito, nossa, eu vou fazer um monte de coisa, agora de noite tem que continuar essa coisa aqui que eu tô fazendo, tipo uma pesquisa, assim. E eu não fiz nada, tá? Tipo, ontem eu fui inútil e, tipo assim, acontece. Tem dias que chega o fim do turno, eu juro que eu vou fazer mil coisas e eu não consigo fazer. E tá tudo bem. Aí eu descansei ontem e hoje eu fiz o que eu digo que realmente me ajuda e me ajudou. Adivinha, né? Que é o seguinte,
nos dias em que, em todas as minhas pausas, em todo o meu tempo livre, entre aspas, do dia, se eu tô só mexendo no celular, tipo no TikTok, no Instagram, eu perco o dia. Tipo, eu perco a noção e eu fico mais cansada, mais exausta e eu acabo não conseguindo dar conta das coisas que eu queria fazer por mim ou por prazer, enfim. O treino não é um problema, porque eu sempre treino de manhã, é tipo a primeira coisa que eu quero resolver no dia. Inclusive, nos dias que eu treino, eu fico mais produtiva, tá? Em todos os sentidos. E isso também não no sentido de, a gente tem que ser produtivo o tempo todo e workaholic. Não é nesse sentido. É no sentido de que nos dias que eu treino, eu tenho mais disposição pra fazer coisas por mim que me fazem mais feliz, sabe? Não tô falando de trabalho só, tô falando que eu consigo dar conta do trabalho de boa, não fico morrendo de sono. Eu consigo ler, eu acho que eu vou ler hoje de noite e eu tenho vontade de continuar aquilo que era pra eu ter feito ontem e eu não fiz. E hoje, nos meus momentos, tipo, de lanche, de almoço, se eu ia no banheiro, se eu ia pegar água, fui comer uma bergamota, enfim, nesses momentos eu não tava com o celular na mão, vendo TikTok, Instagram. Eu fiz várias outras coisas, eu criei conteúdo até. Tipo, nesses momentos de pausa, eu tava postando story. Então, acho que eu abri uma caixinha hoje de manhã cedo, antes do turno começar. Na hora do almoço eu já respondi, acho que uma caixinha. E postei sobre as minhas playlists, enfim. E aí, agora, quando acabou meu expediente, eu tava dando uma olhada em comentários antigos aqui no YouTube. E eu fiquei de coração muito quentinho, assim, revendo pessoas que comentaram lá naquela época, em 2022, que eu tinha postado alguns vlogzinhos aqui. Os primeiros vídeos que eu tenho nesse canal são daquela época. E são pessoas que eu ainda converso, assim, a gente ainda se vê por aí, né, hoje. Então foi bem legal ver isso. E eu tô ficando com fome, então eu tô pensando em agora fazer um lanche. E eu quero fazer algumas coisas, assim, que eu anotei pra fazer. Mas vamos ver, né? Amanhã eu tenho aula de História da Arte de noite. E a ideia é hoje focar nessas coisas de casa. Eu tinha até pensado em sair pra comprar umas coisas que eu preciso. Tem várias coisas de rua que eu preciso fazer, tipo fazer vacina. Só que isso eu vou ter que fazer no intervalo de almoço algum dia do normal, assim, porque essa hora já fechou o postinho. E é isso. Mais um update. Agora é sexta de noite, pós-expediente. Daqui a pouco eu vou encontrar meu namorado, que acabou de defender a dissertação dele, maravilhoso, perfeito, trabalho de excelência, tá? Tô muito feliz por ele. E também queria contar aqui, essa semana, não sei se vocês lembram que acho que foi na segunda ou na terça noite, eu tava falando que eu queria focar em alguns projetos, algumas coisas que eu não tava conseguindo focar pra fazer, né? Era mais relacionado à escrita, à produção de um pequeno texto, assim, uma página. E eu não tava conseguindo, mas aí na quinta-feira, que eu não tinha treino, eu acordei um pouco mais cedo, acho que eu acordei pelas 6, porque geralmente nas terças e quintas eu descanso mais, né, quando eu tô de home office, posso acordar pelas 7h30, meu trabalho só começa às 8h30, né, mas aí nessa quinta eu acordei às 6, né, tomei café, fiz tudo com calma, e daí eu finalmente consegui render, sabe, eu finalmente consegui escrever o que eu queria, eu tava sem ideias, eu ainda não tinha nem definido sobre o que eu ia falar ali. E aí foi deixar o tempo rolar, sabe? Eu deixei fluir. E também foi graças às conversas que eu tive com meu namorado maravilhoso, que me deu muitas ideias. Conversou comigo, me escutou, e aí quanto mais eu falava sobre, mais eu consegui desenvolver, né? O que eu tava pensando em fazer. Então, não vou dizendo o que é, né? Vai depender dos próximos capítulos. Mas com certeza eu vou fazer uso, assim, dessas coisas que eu pesquisei e escrevi. E também pra dizer que é bem isso, assim, eu queria ter feito isso na segunda noite, não consegui. Na terça noite, não consegui. Eu recebi mais uma chance na quarta noite, porque eu ia ter aula, né, de francês e não tive. Mas aí a aula foi cancelada e eu poderia ter feito, e eu não consegui também, gente. À noite eu não consegui mesmo fazer. E foi só acordando mais cedo, né, na quinta-feira que eu consegui. Foi antes do trabalho. E eu já sabia, né? Eu sou uma pessoa muito matutina. Mas pra mostrar que às vezes é bom a gente deixar amadurecer o pensamento e sempre tentar favorecer a hora do dia, né? O período que a gente se sente mais com mais energia, né? Pra produzir intelectualmente. Quando tô falando de leituras, né? De trabalhos acadêmicos, enfim.
quero aproveitar também para responder uma pergunta que já me fizeram várias vezes no Instagram e veio agora nos comentários do YouTube também, que é sobre idiomas, né? Como é que eu estudo idiomas, ou qual é a minha história com os idiomas que eu estudo e como é que eu estudo, enfim, vou tentar dar uma pincelada, assim, nesse assunto. Quando eu era pequena, tipo, acho que eu tive inglês na escola, então, assim, eu já parto de um privilégio muito grande, eu estudei em escola particular, tinha as aulas de inglês e eu fiz aula particular também, acho que dos 9 aos 15, talvez, alguma coisa assim. Então, eu fiz muitos anos de inglês particular, então o inglês foi sempre uma facilidade pra mim, porque eu, né, tive aulas desde pequena, fiz aula particular, depois até fiz um intercâmbio pra estudar inglês, e assim, me comunico super bem, entendo tudo, falo tudo, leio de boa. Escrever já é uma questão que eu não sei se eu escrevo bem, né? Porque eu não exercito nunca isso, mas enfim. Daí o que aconteceu? Eu entrei na faculdade de História em 2018. Pra quem não sabe, eu sou formada na licenciatura em História. Me formei no início de 2023 e agora eu tô cursando o bacharelado em História, que é a outra opção além da licenciatura. E quando eu entrei lá em 2018 na licenciatura, vários professores falavam que muitos textos que a gente precisaria ler, ou caso a gente quisesse seguir vida acadêmica, era importante saber francês, que é uma língua importante na história, pelo menos numa história mais ocidentalizada, assim, que era o padrão daquele professor que falou sobre isso, né? Falaram então que era meio que pré-requisito para tu seguir uma vida acadêmica, tu saber inglês, né? Uma vantagem muito grande de tu saber francês, tu saber ler em outras línguas, né? Porque isso te ajuda a ter maior repertório. Tu consegue ter acesso a mais textos, mais autores, enfim, mais teorias. E além disso, eu já tinha interesse, assim, de conhecer, de fazer outra língua. E eu pensava, nossa, francês é a primeira língua que eu realmente quero aprender, além do inglês, que eu já sabia bem. Então eu resolvi fazer francês. E de novo, com o privilégio de os meus pais poderem na época me proporcionar um curso de francês. Então eu fiz em 2018 e 2019, só que daí o lugar que eu fazia fechou a turma, não tinha turma pro nível que eu ia, e daí eu ia ter que fazer do outro lado da cidade, e daí ia ter que ser muito tempo, muitos ônibus, Uber seria impossível, ficar muito caro, e não é uma coisa barata, né? E eu ia perder uma tarde inteira, assim, enfim. Daí eu parei por um ano, mais ou menos, daí eu não fiz mais francês. Daí, eu acho que foi na pandemia, em 2020, que a gente tava de quarentena, eu consegui a dica de uma professora particular, que eu não sei se ela ainda dá aula particular, assim, online, que foi o caso, e eu fiz com ela acho que por um ano, talvez, não sei se menos. Então eu tive essas aulas com ela. Depois eu entrei no francês no Nelly, que é onde eu faço italiano, que é o Nelly da URGS, depois eu vou falar melhor sobre isso. Só que aí eu acabei entrando no nível 1 e eu não era iniciante, né? Eu já tinha feito uns tempos de francês. Então eu não curti, eu devia ter feito a prova de nivelamento pra cair no meu nível certo, né? Só que eu tava sem saco, eu acabei não me inscrevendo pra fazer essa prova. E aí resolvi, eu tava no meio de várias coisas acontecendo na minha vida também. Eu fiquei, tá, eu vou pausar um pouco o francês agora de novo. Então eu fiquei alguns meses sem fazer mais uma vez, né? E agora eu tive a melhor oportunidade da minha vida, assim, dessa questão de presença digital que eu tenho e os perfis que eu tenho aqui, né? Claro que receber livros é uma coisa maravilhosa, mas das coisas mais legais que eu já pude receber foi que eu tenho uma parceria com quem eu faço francês agora, né, na Piaf, e ela era justamente a professora com quem eu queria ter aula, sabe? Eu já via dos stories de outras pessoas que faziam aula com ela, eu já seguia o perfil, eu adorava, assim, acompanhar, e eu pensava, quando eu puder eu vou querer fazer com ela. Só que, assim, tempo, grana, acabei priorizando o italiano, que eu já vou falar sobre o italiano depois. E daí eu tive essa grande oportunidade, assim, grande sorte, que a professora propôs essa parceria comigo. Justamente, que daí, obviamente, eu divulgo, porque eu falo da minha rotina. E tem sido muito legal, assim. Ela realmente é a melhor professora que eu já tive de francês. E eu já tive 3 ou 4, acho que 4 ou 5, na verdade, professoras de francês. Porque na primeira escolinha eu tive 2. Aí eu tive a que eu fiz online. Aí eu tive a experiência no Nelly, que não foi culpa do professor, que eu já conhecia, né, um pouco da língua. E agora que eu cheguei na Aval, que é maravilhosa, tipo, melhor didática do mundo, melhores atividades, ela não fica seguindo só o livro que tem coisa chata, sabe?
ela ensina muito bem e tem tudo tão organizadinho que, tipo, a gente não perde nada. Ah, enfim, eu sempre mostro lá. Os materiais são lindos, são muito bons. Eu acho que o meu francês tá melhorando muito mais agora do que na época que eu fazia naqueles cursinhos de escolinha, sabe? Que é bem famosinha. Tá, daí vamos pro italiano, né? O que aconteceu com o italiano? Eu tava num momento também na quarentena. Foi antes da quarentena, eu acho, na verdade. Foi no início de 2020 ou foi no meio. Eu confundo os anos de pandemia, eu confundo tudo que aconteceu naquela época. Mas eu resolvi me inscrever no NELI, que é o núcleo de, acho que ensino de línguas estrangeiras. Eu não sei se é esse o significado da sigla, mas o NELI, ele tem aulas de tudo que é idioma, online e presencial, mas principalmente online hoje em dia. E é da URGS, que é a universidade que eu estudo, e são geralmente alunos dos cursos de letras que dão aulas nesses cursos de línguas. E por serem alunos dando aulas é um pouquinho mais barato. Então, assim, ó, eu já paguei escolinha, já paguei aula particular e o NELI é muito mais em conta. E vale muito a pena, assim, no italiano. Eu só tive experiências maravilhosas. Eu tive 4 ou 3 professoras diferentes e eu amei todas. Foi muito bom. Eu tô aprendendo italiano, né? Eu tô indo pro último nível no próximo semestre. E o italiano surgiu porque eu já tinha feito um pouco de francês, não sabia se eu ia continuar. Na época, eu acho que eu tava fazendo aula particular de francês com a professora que fazia online comigo lá na pandemia. E eu resolvi me inscrever, tipo, vai que eu passo, né? Agora que eu ia ter mais tempo e tal. E daí eu passei porque tu tem que ser sorteado pra entrar no NELI. Inclusive, qualquer pessoa pode tentar entrar no NELI, tá? Meu pai faz no NELI, ele é aposentado, não estuda na URGS. Eu conheço várias pessoas que não estudam na URGS e estão no NELI também. E, e eu comecei o italiano e me apaixonei pelo italiano, porque o italiano eu tinha muita vontade de aprender a falar, assim, eu acho muito bonito. E eu gosto da cultura italiana, sabe? É uma cultura que acho que se eu tivesse que escolher qualquer país pra ir agora, eu iria pra Itália. Eu tenho muita vontade de conhecer todos os museus que tem lá, a quantidade de história. Eu vou chorar muito quando eu for, assim, vou chorar muito. Eu nunca fui pra Europa e acho que o primeiro lugar que eu iria seria a Itália. E tem o maior número de cidades que eu quero conhecer, a Itália. Então, além disso tudo, também tinha aquela questão que, né, quanto mais idiomas tu sabe, mais oportunidades tu tem, né? Então eu pensei, vou aproveitar que agora eu consigo fazer. E eu fiz. E daí eu larguei aquele francês na época pra focar só no italiano, porque daí eu já tava pagando o italiano, né? E aí tô agora já no final, assim, eu tô amando o italiano pra mim. É muito mais tranquilo que o francês, tá? O francês eu acho difícil, eu acho complicado. Eu acho, assim, quase impossível lembrar das conjugações dos verbos todos nos outros tempos verbais. Eu até cheguei numa parte que eu tô achando meio difícil no italiano também, que é do conjuntivo, que tem vários modos também. E eu tava com dificuldade de saber as conjugações? As conjugações dos verbos. Mas enfim, tá tudo bem. É normal ter dificuldades em algumas partes das línguas. Mas eu acho que o fato de eu já ter aprendido inglês, de eu gostar muito de ler e ter facilidade com português, tipo, sei lá, eu entendo quando alguém me diz que é um pretérito perfeito, pretérito imperfeito, eu já tinha facilidade por gostar de português e entender bem o português. Então, eu acho que isso ajuda. O fato de eu já ter aprendido uma língua, acho que também ajuda, que eu já sei, né, que existem construções diferentes em cada língua. Tipo, por não ser os primeiros idiomas que eu tô aprendendo, acho que não foi tão difícil. E o francês, no início parece impossível. Aí depois parece, não é tão difícil, é fácil. E aí depois fica complicado de novo. Essa é a impressão que eu tenho. Agora eu tô na fase, né, como eu recomecei meio que do zero, não do zero, mas do nível 2, eu acho, atualmente. Eu tô revendo muita coisa e agora sim eu sinto que eu tô aprendendo e exercitando direito, sabe? O francês. E o italiano é muito lindo, é muito maravilhoso. Eu e meu namorado, a gente faz, às vezes, a gente tenta ficar falando só em italiano, porque ele fez todo o NELI, ele se formou no NELI no italiano, e agora ele tá fazendo francês. Então a gente tenta, de vez em quando, treinar, ou a gente fica tipo, como é que é tal palavra em italiano, como é que é em francês? Então a gente tenta falar um pouquinho. A gente pretende viajar, né? Tipo, lei da atração aqui, por favor, a gente quer muito ir pra Itália, pra França, a gente quer conhecer todos os museus. E
Enfim, e também ter essa ferramenta de conseguir ler nessas línguas é um facilitador, né? Com certeza. E isso abre portas para muitas coisas. Um dos motivos para eu ter sido contratada na empresa que eu tô é porque eu tinha conhecimento da língua italiana. Porque, para quem não sabe, atualmente eu tô trabalhando em uma empresa que faz cidadanias europeias, então portuguesa, polonesa, espanhola, alemã e italiana, que é a principal, e outras também. O fato de eu conhecer italiano fez com que eu fosse uma das selecionadas quando eu entrei, né, no processo seletivo, porque eles estavam buscando alguém da história que tivesse experiência com pesquisa, com arquivos, enfim, várias coisas. E o italiano foi um diferencial pra mim, sabe? Então, valeu muito a pena, porque além de gostar do idioma, além de estar fazendo por prazer e por planos de vida, assim, de conhecer a Itália, de ler mais em italiano, literatura italiana, tipo, agora eu tô lendo a Divina Comédia do Dante e é maravilhoso, sabe? Eu tô fazendo uma disciplina de História da Arte, que é a terceira que tem na URGS, que é sobre Renascimento italiano. Então, sabe quando tudo parece que se alinhou, sabe? E o italiano, como eu tava dizendo, é bem mais fácil, porque pra mim, pelo menos, ele tem uma aproximação muito grande com o português, só que o que ele tem de difícil, eu já tinha sofrido no francês. Tipo, as coisas de falar no passado, tipo, passé composé, no italiano também tem a mesma construção de, tipo, o verbo ser e o verbo ter. Não sei se tá fazendo sentido, tá? Mas eles têm o mesmo tipo de construção pra falar do passado. Então, essa parte que tinha sido bem difícil pra mim no francês, saber quando é que tu usa o verbo ser e quando é que tu usa o verbo ter, no italiano fez, muito mais fácil. Mas é basicamente isso, assim, do meu histórico com essas línguas. E como é que eu estudo, eu já falei um pouquinho sobre isso também no Instagram. Primeira coisa, as aulas do Nelly são de 3 horas. Então já são 3 horas na semana que eu tô em contato com o idioma. Além do tema, eu não tinha tempo de ficar estudando nesses últimos anos que eu tô fazendo italiano. O máximo que eu fiz foi ler livros, quando as professoras indicavam livros pra gente ler, que às vezes era a leitura do semestre, então, tipo, eu tava ali lendo o livrinho, eu li Cosima, que foi o primeiro livro italiano inteiro que eu li, que foi pro semestre passado, se eu não me engano. Daí, mesma coisa o francês, eu li O Pequeno Príncipe em francês, eu li O Início do Estrangeiro em francês, mas geralmente é só as horas de aula que eu tenho na semana que eu tô dedicando pra, tipo, fazer exercício, pra falar, enfim. Só que outra coisa que eu comecei a fazer que me ajudou muito foi pesquisar conteúdos, tipo, no TikTok, no Instagram, no YouTube, nesses idiomas. Então agora a minha For You do TikTok tem muito vídeo em francês e tem muito vídeo em italiano. E sempre que aparece algum, eu interajo, tipo, eu curto, eu comento, pro algoritmo entender que eu gosto, né, que eu posso ver vídeos assim como em inglês, que sempre tem, né, vídeo em inglês e português. Eu acho que a minha For You tem mais vídeo em inglês do que em português. E agora eu tô conseguindo fazer aparecer os em italiano e francês. Então, tu tá em contato com a língua, assim, também nas redes sociais ajuda. Ler, se for possível, né? Ver filmes e séries. Eu tentei ver uma série em francês com legenda em francês, mas foi muito difícil. Tava muito rápido, foi 10% que tem no Netflix, eu acho. Daí eu acabei botando a legenda em português, os meus pais assistiram comigo, então tinha que ser legenda em português. Mas eu assisti em italiano algumas coisas com legenda em italiano, tipo a série Baby, que é bem... sei lá, adolescente, assim, mas eu gostei na época que eu vi, assim, me ajudou a treinar o italiano e ver, tipo assim, na vida real, como é que é, sabe? E acho que é isso, assim, os meus estudos são basicamente estar nas aulas. Eu tento não faltar nunca, a não ser que tenha algum motivo maior. Tipo, eu não falto se eu tô com preguiça, sabe? E fazer os temas, porque geralmente tem temas, geralmente quando tem prova eu dou uma estudadinha, assim, dou uma olhadinha nas coisas, então é isso, sabe? Não tem nada além disso. Que eu tive muita sorte de poder, né, ter tido acesso ao ensino, né, dessas línguas e a oportunidade, né, de poder continuar fazendo, mesmo agora que eu tenho menos tempo. Eu faço o italiano sábado de manhã, a manhã inteira, das 9 ao meio-dia. E o francês eu faço das 6 às 8 da noite, nas quartas-feiras. Então é isso, é encaixar na tua rotina quando dá, se for possível. E tentar colocar as mídias que tu consome também nesses idiomas e livros. E é isso. Falei bastante, isso foi quase um podcast.
Então é isso, né? Agora acho que eu vou encerrar esse vídeo aqui, porque já tá bem grande. E vocês pediram vlogs de 40 minutos, né? Então tivemos vlog de 40 minutos aqui, finalmente. E, como sempre, fiquem super à vontade pra fazer sugestões ou comentar o que vocês gostariam de ver por aqui. Eu sempre leio todos os comentários, eu demoro pra responder, mas eu respondo. E, enfim, muito obrigada por terem assistido. Até o próximo.